Vincent van Gogh, vocês muito provavelmente conhecem esse nome, né? O cara, sem dúvida, foi um dos artistas mais famosos e influentes da história da arte. Era um cara que na sua época, né, tinha uma mente bem à frente do seu tempo, quando a gente fala na questão de arte, né? Na época dele, ele trazia um estilo assim que não era nem muito bem visto na época, né? Mas é um cara que trouxe pinturas assim que atualmente, né, são mundialmente conhecidas, pinturas icônicas como os Girassóis, Noite Estrelada, que é a sua pintura mais famosa, que todo mundo conhece, né? Mas essa pintura aí, cara, essa daí é um marco na vida de Van Gogh, tá ligado? E é uma pintura que traz um segredo muito grande com ela, que provavelmente muita gente não sabe. A pintura, ela retrata o vilarejo, né, no céu à noite, uma noite estrelada, porém, o que muitos não sabem é que essa seria a vista do quarto do hospício onde Van Gogh estava internado ali já pelos seus últimos dias, né? A vida do Van Gogh, cara, foi assim, ó, triste mesmo, mas também muito misterioso o fim dele, né? E dividiu a opinião de muita gente sobre o que de fato aconteceu lá naquele dia. Eu sou o Binho, seja muito bem-vindo aí ao canal Era Uma Vez. Esse aqui é um novo projeto. Se gostar, já vai deixando aquele like, se inscrevendo aí pra fortalecer, né? E o Van Gogh, cara, pra quem não sabe, durante toda a sua vida, né, ele sofreu diversos problemas mentais, né? Muito provavelmente bipolaridade, transtorno de personalidade, surtos psicóticos que ele dava direto, assim, né? Muito agravado ali pelo alcoolismo. Era um trago federal que o cara tomava. E tudo isso, cara, foi cada vez piorando mais ao longo dos anos. Mas o caso do Van Gogh tinha chegado assim bem no nível extremo, cara. Alguns meses antes dele ir para esse hospício aí, alguns meses antes, quando ele deu um surto lá em Arles. Arles era uma cidade no sul da França. O Van Gogh tinha se mudado lá já para ter um recomeço de vida, né? Recomeçar de novo. Ele se mudou e morava na Casa Amarela. E ali ele tinha a ideia de fundar uma comunidade de artistas, né, para todo mundo se ajudar com pinturas e tal. Um dos artistas que passou por ali foi Paul Gauguin, tá? Ele no começo, ele e o Van Gogh, cara, até tiveram ali um tempo legal, né? Passaram uns macetes de pintura e tal, se ajudaram ali naquela parte da arte, mas sem demora o pau quebrou. Conflito de duas personalidades muito diferentes, né, cara? E vocês devem imaginar que não era coisa boa viver com Van Gogh, né? O cara completamente louco. Aí numa noite assim, os dois começaram a discutir e tal, acabaram brigando, né? E o Paul Gauguin falou, meu, na real, vou vazar daqui, e foi embora. O Van Gogh ficou ali, deu uma surtada, enlouqueceu, pegou ali uma faca, uma lâmina e saiu de noite atrás procurando o Gauguin pra fazer o mal, né, cara? Ele não achou o Gauguin na rua, então voltou pra casa, assim, ele teve um surto dos piores dele, e foi nesse episódio que o Van Gogh arrancou a própria orelha esquerda ali, num surto psicótico extremo, assim, cara, escutando vozes. Por isso que Van Gogh muitas vezes é retratado sem orelha. Foi assim que Van Gogh perdeu a orelha, rapaziada. Depois desse episódio aí, cara, tipo assim, piorou muito as alucinações, as crises, os delírios de Van Gogh, né, cara? Aí que ele decidiu por conta própria se internar nesse hospício aí onde ele pintou A Noite Estrelada. Também, né, o cara arrancou a orelha pra... Aqui é 2 palitos, né? Van Gogh, quando tava nesse hospício aí, cara, ele viveu assim entre 2 extremos, que é a genialidade e a loucura, literalmente, cara. Entre crises, delírios e loucuras na mente de Van Gogh, ele achou assim uma disposição gigantesca pra arte. Entre as loucuras e a lucidez, Van Gogh não parou, cara. Pelo contrário, naquele espaço de lucidez entre a loucura na mente de Van Gogh, né, ele pintou as obras mais importantes da sua vida. Nesses seus últimos meses de vida, Van Gogh, tipo, pintou 70 obras, cara. Uma obra por dia, dia após dia, sem parar, todo dia. Como se tivesse, de alguma forma, correndo contra o tempo. Como se ele tivesse querendo recuperar tudo aquilo que ele não fez a vida toda. Porque Van Gogh começou a pintar, ele tinha 27 anos, né, cara? Quando ele realmente se dedicou à arte, quando ele virou Van Gogh. Porque o Van Gogh, mano, o Van Gogh era um cara falido, né? Ele não vendia nada, ninguém queria as obras dele. Ele era sustentado pelo seu irmão mais novo, Theo Van Gogh, que dava desde a tinta, os materiais, dava tudo pro Van Gogh. Sustentava financeiramente e emocionalmente o irmão. O irmão dele, ele trabalhava assim no mercado de arte, até tentava vender as obras de Van Gogh, mas ele
ele estava, digamos, à frente do seu tempo, né? Ninguém queria as pinturas do Van Gogh na época. O pessoal era ligado no realismo, né? Aquelas pinturas perfeitas, né? Quanto mais bonita, melhor, mais parecendo, retratando a realidade. E o Van Gogh já estava num estilo pós-impressionista, né? Um negócio mais à frente ali que não era bem o que o pessoal da época procurava. Achavam as pinturas de Van Gogh feias, né? Não, o pessoal não curtia mesmo. O pessoal olhava assim, bagulho meio feio, né? E o Van Gogh era quase um nóia, né? Durante toda a sua vida, Van Gogh teve uma venda só, né, cara? Teve uma venda documentada. Deve ter passado uns briques, algum quadro ou outro, né? Mas só uma venda. O Van Gogh, ele tirou nesse hospício internado mais ou menos um ano ali tentando se tratar, né? Ele saiu se sentindo não curado, mas pelo menos um pouco mais estável, né? Pronto para recomeçar novamente a sua vida. Mais uma vez, o Van Gogh, durante toda a sua vida, assim, ele teve sempre perdido. Mas em poucos meses volta a depressão, a angústia, né? Todos os problemas mentais de Van Gogh se viram contra ele e de novo ele, mais uma vez, perde para sua própria mente, né? E agora Van Gogh carregava um grande fardo, cara. Ele se sentia muito mal e se sentia um problema para o seu irmão, que começava a passar ali por dificuldades financeiras, né? Ele que sustentava toda a vida de Van Gogh, né? E o Van Gogh começou a se achar, tipo assim, meio que um peso pro irmão. Como eu falei, os dois irmãos, eles eram muito próximos, né, cara? Vincent, no caso Van Gogh, era o irmão mais velho da família e Theo era o seu irmão mais novo. E a história deles dois é muito importante porque durante toda a vida dos dois, eles trocaram correspondência, né? Trocaram inúmeras cartas. E isso é muito importante pra gente entender toda a história de Van Gogh, né? Essas cartas mostram também muito a progressão da saúde mental, né? Da mente do artista. E o pessoal, né? Eles pegaram todas essas cartas e reuniram num livro, que é o livro Cartas a Theo, né? Quem tiver interesse, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição, junto com outras recomendações, né? De outros livros legais aí, vocês fortalecem demais o canal assim. Mas a essa altura do campeonato, Van Gogh já não via mais saída, né, cara? Com seu irmão agora, Theo, passando por uma dificuldade financeira e ele se vendo como um peso, Van Gogh entra cada vez mais no fundo do poço. Até chegar o dia, cara, era 27 de julho de 1890. O Van Gogh ali, como já era de costume, né, fazia todos os dias, saiu para passear ao ar livre, né, fazer as suas pinturas, né, curtir a natureza, que o Van Gogh gostava bastante. E em algum momento ali do seu passeio, né, da sua rota, o Van Gogh é atingido por um disparo no peito, cara. E o mais impressionante de tudo isso é que o Van Gogh não morre ali na hora, cara. Ele volta com um tiro no peito, andando para a pensão onde ele morava, né? Chega lá o pessoal, olha ele, né? Chama os médicos que avaliam o caso ali. Van Gogh não tinha como tirar a bala dele, né? Isso era um procedimento impossível. Também não podia ser transportado, não tinha para onde ser transportado, né, cara? E vocês imaginam a saúde da época, né? A medicina da época de 1890, né? Para Van Gogh, aquilo ali foi fatal. E o Van Gogh ficou lá, cara, horas entre dor, silêncio e espera. Não acusou ninguém, não falou como esse incidente vem acontecer, né? A teoria que todos apontam, né, atualmente é que Van Gogh teria dado um disparo contra o próprio peito, né? Tem historiadores que defendem outras teorias que Van Gogh teria tomado esse disparo, né, de um adolescente ali que vivia por ali na época, mas o fato mais aceito é que Van Gogh realmente, né, ele se desviveu. Comunicaram o irmão dele, né? Até o Van Gogh chega no outro dia. Van Gogh ainda está vivo, ainda está consciente. Ele passou a maioria do tempo, né, consciente. E depois de 2 dias lutando ali entre dor e agonia, morre Vincent Van Gogh aos 37 anos, sem reconhecimento, sem fama, sem saber que se tornaria um dos maiores artistas de toda a história, né? Sem saber que um dia as suas obras viriam a valer milhões. E, pelo menos para vocês aí, né, o fato mais triste, levando com ele o que realmente aconteceu naquele dia. E esse foi o nosso vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês realmente tenham curtido, né? Isso aqui é um projeto novo, né? O primeiro vídeo que eu tô gravando nesse canal. Então, o like e a inscrição de vocês, diz que, curtimos esse conteúdo aí. E eu ainda não sei muito bem o que eu vou postar. Talvez bastante história, filosofia, um pouco de ciência. Ainda não sei muito bem, então deixa aí recomendações. Que tipo de conteúdo aí vocês curtem, né? De resto é isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Tamo junto e até o próximo vídeo.